Como começar no licenciamento ambiental? Que tipos de trabalho você pode fazer? E além disso, onde que estão as demandas? Qual o maior número de trabalhos, a maior demanda no licenciamento ambiental? Eu vou responder essas perguntas no vídeo de hoje. E além disso, lá no final, eu vou apresentar estudos ambientais que você vai poder começar a fazer e realizar o seu sonho de atuar na área ambiental. Bom, meu nome é Wagner Fonseca, sou engenheiro ambiental, revisor, também conhecido como analista, e também fiscal de órgão ambiental estadual. E também sou diretor da Escola do Meio Ambiente, a EMA. A Escola do Meio Ambiente tem como objetivo ensinar os profissionais a atuarem com qualidade em qualquer processo de licenciamento ambiental e, além disso, aplicar a legislação com segurança. Eu vou deixar aqui embaixo outros vídeos relacionados ao licenciamento e fiscalização ambiental que nós já temos disponíveis lá no nosso canal. Então, peço que você clique ali no sininho para você sempre acompanhar tudo que tiver de novidade aqui no canal do Professor Wagner Ambiental. Bom, então o que a gente vai falar na nossa aula de hoje? Possibilidades de atuação no licenciamento ambiental e, além disso, documentos fáceis de serem obtidos lá no órgão ambiental, que são trabalhos mais fáceis que você pode começar a atuar e assim ter maior contato com o órgão ambiental e já entender como são os trâmites e aos poucos você pegando trabalhos mais complexos para você e aos poucos pegando a prática de como funciona o licenciamento ambiental. E também os níveis de complexidade entre os estudos ambientais para você entender as nomenclaturas e a quantidade de trabalho que cada estudo ambiental exige. Bom, aqui dando para vocês um contexto, geralmente nas graduações e pós-graduações muito se fala, muito se abrange os processos de licenciamento ambiental maiores, ou seja, aqueles licenciamentos em que se exigem estudos mais complexos, né? São aqueles estudos, aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental que para você conseguir as primeiras licenças ambientais, a licença prévia de instalação e depois de operação, para você conseguir a primeira licença, que é a licença prévia, você precisa apresentar o estudo de impacto ambiental, o EIA, e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. O estudo de impacto ambiental, o EIA, ele tem um conteúdo mais técnico, ele é feito de técnico para técnicos, né? Os consultores contratados pelos empreendedores fazem esse estudo para que os analistas, os revisores do órgão ambiental analisem este processo. E o relatório de impacto ambiental é uma síntese do EIA com uma linguagem mais acessível, privilegiando quadros, tabelas e uma linguagem mais fácil da população entender para que ela participe da audiência pública e tenha ciência do que vai acontecer com este empreendimento. Mas tem um detalhe, a demanda de serviços na área ambiental, ela não está tão focada nesses empreendimentos maiores. Tem muito trabalho para ser feito nos empreendimentos mais simples, empreendimentos menores. Então, alguns exemplos aqui do que você pode começar a fazer na área ambiental, na área de licenciamento. Pedindo as dispensas de licenciamento ambiental, né, são documentos, geralmente os órgãos financiadores, os bancos, exigem dos empreendedores, mesmo que o empreendimento dele não precise da licença ambiental. Também tem as licenças autodeclaratórias. Alguns estados brasileiros já adotam a licença ambiental autodeclaratória. O que é? Um documento que quando você faz o pedido no órgão ambiental, a licença sai automaticamente e depois o órgão ambiental virá fiscalizar as informações que foram fornecidas nessa licença autodeclaratória. Também é possível você trabalhar em licenciamentos que permitem licenças concomitantes, ou seja, a licença prévia de instalação e operação emitida em uma só licença, ou a licença prévia e a licença de instalação emitidas em uma só licença. Para esses casos, geralmente são os empreendimentos que causam impactos ambientais menores, de menor potencial poluidor. E aí, esses empreendimentos você consegue, com estudos ambientais mais simples, obter essas licenças aglutinadas, né? Que é as licenças que aglutinam, que juntam diversas etapas em uma licença só. E também temos o licenciamento trifásico, que é aquele em 3 fases, né? Que se pede a licença prévia de instalação e operação, mas que pelo empreendimento ter um potencial poluidor menor, então aí se exige estudos ambientais mais simples. Então, resumindo esse nosso contexto, muito se vê nas graduações e pós-graduações o ensino focado no EIA-RIMA, mas o grande mercado está nos empreendimentos mais simples que não exigem necessariamente o EIA-RIMA para que eles sejam licenciados. Além disso, nós também não temos que focar apenas nos empreendimentos novos, que se pede licença prévia, né? Tem também as renovações das licenças de operação, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Bom, oportunidades então no licenciamento ambiental. A primeira oportunidade são as atividades isentas do licenciamento ambiental, atividades que não precisam da licença ambiental, né? Depois nós temos as atividades de complexidade mediana, em que se exige um estudo técnico para que você peça a licença ambiental. E depois nós temos as atividades mais complexas, que é aquela que se exige o EIA-RIMA. Então vamos ver cada uma delas. Bom, quais atividades que são isentas do licenciamento? Quem vai te dizer isso vai ser a legislação. A legislação aí do seu estado, do seu município, é que vai determinar as atividades que não precisam do licenciamento e as atividades que precisam do licenciamento ambiental. E aí, a sua função, você pode oferecer esse trabalho para um empreendedor, é obter o documento que dispensa a licença ambiental. Tem estados que esse documento não é necessário, mas a maioria deles se exige um documento afirmando, olha, este empreendimento não precisa de licença ambiental. Por quê? Porque os órgãos financiadores, outros órgãos públicos podem exigir, olha, para eu te dar esse documento eu vou precisar que você me prove que não precisa de licença ambiental. E aí, o documento da dispensa do licenciamento ambiental consegue comprovar isso para este órgão ou para este banco que está pedindo para o empreendedor uma dispensa do licenciamento. E aí trouxemos para vocês aqui alguns exemplos de nomenclaturas de estado para estado. Então, veja, em Minas Gerais e Rondônia, nós temos a CDLA, Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental, né? No caso do Piauí, nós temos a dispensa de licença. É o documento dispensa de licença que vai comprovar que não precisa de licença ambiental. Enquanto em Minas e Rondônia vai ser a certidão de dispensa de licenciamento ambiental. E lá no Mato Grosso do Sul, a declaração ambiental vai poder afirmar que, olha, esse empreendimento não está sujeito ao licenciamento ambiental no estado do Mato Grosso do Sul. E por fim, em São Paulo, nós temos a DAIL, Declaração de Atividade Isenta do Licenciamento. Então, veja que cada estado tem uma nomenclatura específica para esse documento que comprova que o teu empreendimento não está sujeito ao licenciamento ambiental. Outra oportunidade de trabalho aqui é a questão das atividades de complexidade mediana. As licenças autodeclaratórias se enquadram nessas atividades de complexidade mediana e também temos aquelas licenças concomitantes ou licenças aglutinadas, né? Por exemplo, lá em Minas Gerais, você vai ter que elaborar um relatório ambiental simplificado, um RAS, para você obter a licença ambiental simplificada. É uma licença que se aplica para empreendimentos que têm um potencial poluidor mediano ou baixo. Aí você consegue, através de um estudo ambiental, já obter a licença ambiental mais simplificada, uma licença ambiental que aglutina as outras etapas do licenciamento. E também temos as licenças trifásicas, né? Por exemplo, em São Paulo, tem empreendimentos que se exige o relatório ambiental prévio, né? Para você obter a licença prévia de instalação e de operação. Esse relatório ambiental prévio, ele tem um conteúdo de complexidade mediana, se você for comparado a um estudo ambiental simplificado em São Paulo, e se você for comparar ao EIA-RIMA, que é o estudo ambiental mais complexo que se tem. Então, o RAP, lá em São Paulo, estaria ali entre o mais complexo, que é o EIA-RIMA, e entre o mais simples, que é o EAS. É um estudo de complexidade mediana. E aí, você pode atuar como? Você pode elaborar esse estudo ambiental se um empreendedor entrar em contato com você, ou você pode começar fazendo serviços específicos dentro desse estudo ambiental. Então, por exemplo, suponha que você vai participar de uma equipe do licenciamento ambiental de uma estação de tratamento de efluente. Você pode prestar um serviço, por exemplo, relacionado ao estudo da fauna, você pode prestar um serviço relacionado ao diagnóstico do meio físico, você pode prestar o serviço de fazer o estudo de autodepuração, e aí você vai apresentar esse seu trabalho específico e a equipe vai gerenciar a apresentação desse estudo ambiental. Futuramente, você pode fazer o inverso, você pode coordenar essa equipe toda, mesmo não tendo conhecimento em certas áreas, você firma parcerias com profissionais que vão te entregar aquilo que é útil para o seu estudo ambiental. E você vai coordenar isso, montar o documento, juntar os documentos exigidos para dar entrada no processo e levar lá até o órgão ambiental, tá bom? E aí, na questão das atividades complexas, o que nós temos? Nós temos a apresentação do EIA-RIMA. Essa nomenclatura é em todo o Brasil. O Estudo de Impacto Ambiental EIA e o Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA. No caso do EIA-RIMA, você pode fazer o quê? Participar da equipe. Assim como aconteceu ali nas atividades de complexidade mediana, no EIA-RIMA você pode prestar um serviço específico e fazer parte da equipe do EIA-RIMA, né? Dependendo da sua especialidade. Se você trabalha com fauna, com flora, se você trabalha com estudo de autodepuração, se você trabalha com sondagens geotécnicas, né? Depende muito da demanda do empreendimento, mas você pode fazer parte da equipe que vai fazer todo esse EIA-RIMA.
E aqui eu trouxe para vocês uns exemplos para vocês compararem os estudos ambientais. Trouxe um exemplo aqui de Santa Catarina. Note que a gente falou agora há pouquinho do RAP lá em São Paulo e do EAS lá em São Paulo. Aqui em Santa Catarina o negócio é invertido, tá? O RAP é o mais simples, o EAS é de complexidade mediana. Em São Paulo, o EAS é o de complexidade mais simples e o RAP de complexidade mediana. Então aqui em Santa Catarina nós temos 3 tipos de estudos ambientais, tá? O relatório ambiental prévio, que envolve os empreendimentos de menor complexidade. O estudo ambiental simplificado, que envolve empreendimentos de complexidade mediana. E nós temos o EIA-RIMA, que abrange empreendimentos de maior complexidade. Qual que é a diferença de cada um deles e onde que eu posso atuar em cada um deles? Olha só. No relatório ambiental prévio, você pode fazer esse estudo sozinho, né? Só você pode assinar o relatório ambiental prévio, não tem problema, mas você pode assinar junto com mais alguém, tá bom? No estudo ambiental simplificado, já se exige no mínimo 3 consultores, 3 profissionais da área para que ele seja assinado. E no EIA-RIMA é uma equipe multidisciplinar. Vai ser 4, 5, 6, 10, 15, 20, depende da complexidade do empreendimento e dos trabalhos que serão necessários. E com relação aos dados, Wagner, quais dados eu tenho que levantar em cada um desses estudos? No relatório ambiental prévio, você pode levantar dados primários, aqueles que você busca em campo, né? Você coleta uma amostra de água, você faz uma sondagem, e são dados que você gerou, dados primários. Ou utilizar dados de bibliografia, que são os dados secundários. No EAS, também, você pode ter dados primários e secundários. No EIA-RIMA, por isso ele é mais complexo, há necessidade de prevalecer dados primários, ou seja, dados gerados nos estudos ambientais. E aí, cada um desses estudos tem um conteúdo específico, né? Dependendo do estudo ambiental que você vai ter que fazer, existe um termo de referência específico para esse estudo ambiental. Então, quando os estudos exigirem equipes, está na hora de você formar parcerias. Mesmo que você seja, por exemplo, especialista em flora, mas você pegou um empreendimento que envolve efluente, é interessante você trabalhar com colegas que entendam de efluente. Quando surgir essa demanda, você faz os pedidos para esse seu colega, ele te retorna a documentação, os projetos, os estudos e você apresenta para o órgão ambiental. Então você pode passar a coordenar os estudos ambientais, coordenar os projetos que chegam aí na sua consultoria, ou se você está começando, você vai buscar aí fazer os seus primeiros trabalhos em parcerias com colegas que já estejam gerenciando os projetos na área ambiental. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a aula tenha aberto para vocês um novo campo para se pensar em como atuar na consultoria ambiental. Também sempre falo que não é obrigação você ser consultor ambiental, mas você pode entrar trabalhando em outra consultoria e você ir aprendendo como que as coisas são feitas. Isso vai depender muito da sua trajetória, de como você se sente melhor. Não gosto de impor isso, que você tem que ser consultor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Vai depender muito de como você se sente melhor e da sua aptidão e dos seus anseios profissionais, tá bom? Se você quiser mais conteúdos na área ambiental, a gente disponibiliza 2 vezes por dia conteúdos lá no Instagram, prof_Wagner Ambiental. E aqui semanalmente no YouTube. Então inscreva-se no canal, aperte o sininho aí, que toda vez que a gente publicar um vídeo ou nós estivermos ao vivo, você vai ficar sabendo e vai poder aproveitar a aula ao vivo ou em primeira mão, tá bom? Em nome da Escola do Meio Ambiente, agradeço bastante vocês que chegaram até aqui e vou deixar uns vídeos aqui no final sobre o licenciamento e fiscalização ambiental que já estão disponíveis no canal. Muito obrigado e até a próxima!